As manhãs de Dona Antônia seguiam o mesmo compasso lento e doloroso. O sol raiava tímido na janela, mas não aquecia o vazio que se instalara em sua alma. Viúva há 5 anos, sentia o peso da solidão como um cobertor úmido que a sufocava a cada dia. Os dias pareciam longos demais, as noites intermináveis. A casa, antes cheia de risos e movimento, agora ecoava o silêncio da ausência. Seus passos eram lentos, quase hesitantes, como se o chão se recusasse a sustentá-la. A rotina, outrora reconfortante, tornara-se um fardo pesado. Preparava o café, mas o aroma já não despertava o mesmo prazer. Regava as plantas, mas as flores pareciam murchar junto com sua esperança. Lia os livros que tanto amava, mas as palavras escorriam pelos olhos sem tocar o coração. O desânimo era seu fiel companheiro. A cada manhã, acordava com a sensação de que a vida havia perdido o sentido. As lembranças do passado, antes doces e reconfortantes, agora eram como espinhos que a feriam a cada instante. A imagem do marido, sorrindo, forte e presente, contrastava com a realidade cruel da sua ausência. Um dia, enquanto caminhava pelo jardim, cabisbaixa e absorta em seus pensamentos, Dona Antônia tropeçou em uma pequena pedra. Ao se abaixar para retirá-la, percebeu que, embaixo dela, havia uma minúscula flor, esmagada, quase imperceptível. Era um broto frágil que lutava para sobreviver em meio à terra seca e hostil. Algo naquele pequeno ser tocou profundamente o coração de Dona Antônia. Ela sentiu uma inexplicável conexão com aquela flor, uma identificação imediata com sua fragilidade e sua luta pela vida. Assim como a flor, ela também se sentia esmagada, perdida e sem esperança. Naquele instante, um raio de luz invadiu sua alma. Uma fagulha de esperança reacendeu-se em seu interior. Dona Antônia percebeu que, apesar de toda a dor e da solidão, a vida ainda pulsava dentro dela. Assim como a flor, ela também tinha a capacidade de renascer, de florescer novamente. Cuidadosamente, Dona Antônia retirou a pedra e transplantou a pequena flor para um vaso com terra fértil. Regou-a com carinho e colocou-a em um lugar ensolarado. A cada dia, observava o broto crescer, forte e viçoso. E, a cada dia, sentia a esperança renascer em seu coração. A flor se tornou um símbolo de sua própria transformação, um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível recomeçar, florescer e encontrar a beleza na vida. O cuidado com a flor despertou em Dona Antônia um novo propósito, uma nova razão para seguir em frente. Começou a se dedicar mais ao jardim, plantando novas flores, cuidando das plantas, sentindo o contato com a natureza. O trabalho manual a reconectou com a terra, com a vida, com a beleza que a cercava. Aos poucos, o desânimo foi dando lugar à coragem, a tristeza à alegria, a solidão à esperança. Um dia, enquanto admirava as flores do jardim, Dona Antônia recebeu a visita de uma antiga amiga. Surpresa com a transformação de Dona Antônia, a amiga perguntou: "O que aconteceu com você? Parece outra pessoa." Com um sorriso sereno no rosto, Dona Antônia respondeu: "Eu aprendi a trocar o desânimo pela coragem de recomeçar. A vida me ensinou que, mesmo depois da maior tempestade, o sol sempre volta a brilhar." A amiga, curiosa, quis saber qual era o segredo daquela mudança tão profunda. Dona Antônia a convidou para caminhar pelo jardim, mostrando cada flor, cada planta, cada detalhe que havia transformado sua vida. Contou a história da pequena flor que nasceu entre as pedras,
do cuidado que dedicou a ela, da esperança que renasceu em seu coração. Explicou que, ao cuidar do jardim, estava cuidando de si mesma, curando as feridas da alma, reencontrando a alegria de viver. A amiga, tocada pelas palavras de Dona Antônia, confessou que também estava passando por um momento difícil. Sentia-se perdida, desanimada, sem forças para seguir em frente. Dona Antônia a ouviu com atenção, oferecendo palavras de conforto e esperança. Compartilhou sua experiência, mostrando que a dor pode ser uma oportunidade de crescimento, que a superação é possível, que a vida sempre oferece uma nova chance. Aconselhou a amiga a encontrar algo que lhe desse prazer, que a reconectasse com a beleza da vida. Sugeriu que ela também cuidasse de um jardim, que plantasse flores, que sentisse o contato com a natureza. Comece pequeno, disse Dona Antônia. Plante uma semente, cuide dela com carinho, observe-a crescer. A cada dia, você sentirá a esperança renascer em seu coração. A amiga seguiu o conselho de Dona Antônia. Começou a cuidar de um pequeno vaso de violetas. A princípio, sentiu-se estranha, insegura, sem saber como lidar com as plantas. Mas aos poucos foi aprendendo a cuidar das violetas, a regá-las, a adubá-las, a protegê-las do sol. A cada dia sentia-se mais conectada com as violetas, mais envolvida com o jardim. O trabalho manual a ajudava a relaxar, a esquecer os problemas, a encontrar a paz interior. As violetas floresceram, enchendo o jardim de cores e perfumes. A amiga, emocionada, percebeu que a vida estava lhe dando um presente. Aquele pequeno vaso de violetas havia transformado sua vida, reacendido a esperança em seu coração. Assim como Dona Antônia, ela também havia aprendido a trocar o desânimo pela coragem de recomeçar. A amizade entre Dona Antônia e sua amiga se fortaleceu ainda mais. Juntas, elas cuidavam do jardim, compartilhavam experiências, trocavam ideias. Uma apoiava a outra nos momentos difíceis, celebrando as conquistas, fortalecendo a esperança. O jardim se tornou um refúgio para ambas, um lugar de paz, de alegria, de cura. Um dia, Dona Antônia recebeu uma carta de um antigo amor, um amor do passado que havia deixado marcas profundas em seu coração. A princípio, sentiu medo, insegurança, receio de reviver a dor. Mas, ao ler a carta, percebeu que o tempo havia curado as feridas, que o perdão havia transformado a dor em aprendizado. O antigo amor pedia perdão por seus erros, confessava que nunca havia esquecido Dona Antônia, que sempre a amou. Dona Antônia, com o coração sereno, respondeu à carta. Agradeceu as palavras, ofereceu o perdão, confessou que também o amou. Mas explicou que o passado ficou para trás, que ela havia aprendido a amar a si mesma, que estava feliz com a vida que construiu. A carta selou o fim de um ciclo, permitindo que Dona Antônia seguisse em frente, livre do peso do passado. Ela percebeu que o perdão é um ato de libertação que cura as feridas da alma, que abre caminho para um futuro de paz e felicidade. Dona Antônia continuou a cuidar do jardim, a plantar flores, a espalhar a beleza da vida. Tornou-se uma inspiração para todos que a conheciam, um exemplo de superação, de coragem, de esperança. Sua história se espalhou pela cidade, inspirando outras pessoas a recomeçar, a acreditar na vida, a encontrar a alegria de viver. Dona Antônia se tornou uma líder comunitária, organizando eventos, promovendo atividades, unindo as pessoas em torno do amor e da esperança. Ela ensinou a todos que a vida é um presente, que cada dia é uma nova oportunidade, que a felicidade está ao alcance de todos. Basta acreditar, ter coragem e nunca desistir de sonhar.
E assim, Dona Antônia compreendeu que a verdadeira beleza reside na capacidade de superar os obstáculos, de transformar a dor em aprendizado, de florescer em meio à adversidade. Ela havia trocado o desânimo pela coragem, a tristeza pela alegria, a solidão pela esperança. E, ao fazer isso, havia transformado não apenas a sua vida, mas também a vida de todos que a cercavam. O tempo passou. As estações se sucederam e o jardim de Dona Antônia se tornou um oásis de paz e beleza. Um lugar onde as pessoas podiam encontrar conforto, inspiração e esperança. Um lugar onde a vida florescia em toda a sua plenitude. Dona Antônia, com o coração leve e o sorriso no rosto, continuava a cuidar do jardim, a plantar flores, a espalhar a beleza da vida. Ela sabia que a sua missão era inspirar outras pessoas a recomeçar, a acreditar na vida, a encontrar a alegria de viver. Um dia, um jovem rapaz, perdido em meio à dor e ao desespero, chegou ao jardim de Dona Antônia. Ele havia perdido tudo: o emprego, a família, a esperança. Sentia-se vazio, sem rumo, sem vontade de viver. Dona Antônia o acolheu com carinho, ouviu suas lamentações, ofereceu de palavras de conforto. Levou-o para passear pelo jardim, mostrando-lhe as flores, as plantas, a beleza da natureza. Contou-lhe a sua história, como havia superado a dor da perda, como havia encontrado a coragem de recomeçar. O jovem, emocionado com a história, sentiu uma fagulha de esperança reacender-se em seu interior. Ele percebeu que, assim como Dona Antônia, ele também tinha a capacidade de superar os obstáculos, de transformar a dor em aprendizado, de encontrar a alegria de viver. Dona Antônia o convidou a trabalhar no jardim. O jovem aceitou o convite com gratidão. Ao cuidar das flores, ao plantar novas mudas, ao sentir o contato com a natureza, o jovem começou a se sentir melhor. Aos poucos, o desânimo foi dando lugar à coragem, a tristeza à alegria, a solidão à esperança. Ele percebeu que a vida ainda tinha muito a oferecer, que ele ainda tinha muito a realizar. Com o tempo, o jovem se tornou um homem forte, confiante e feliz. Ele havia encontrado um novo propósito na vida, uma nova razão para seguir em frente. E, assim como Dona Antônia, ele também se tornou uma inspiração para outras pessoas. Ele ensinou a todos que a vida é um presente, que cada dia é uma nova oportunidade, que a felicidade está ao alcance de todos. Dona Antônia sorria ao ver o jovem florescer. Ela sabia que havia cumprido a sua missão. Ela havia ensinado ao jovem a lição mais bonita da superação, a trocar o desânimo pela coragem de recomeçar. E essa lição, ela sabia, seria transmitida de geração em geração, inspirando outras pessoas a encontrar a alegria de viver. E assim, o jardim de Dona Antônia continuou a florescer, a espalhar a beleza da vida, a inspirar pessoas a recomeçar. Um lugar de paz, de alegria, de cura. Um lugar onde a vida florescia em toda a sua plenitude. Dona Antônia, com o coração leve e o sorriso no rosto, continuava a cuidar do jardim, a plantar flores, a espalhar a beleza da vida. Ela sabia que a sua missão estava cumprida. Ela havia ensinado a todos a lição mais bonita da superação. A vida é um ciclo contínuo de aprendizado, de desafios, de superação. A dor faz parte da jornada, mas não precisa ser o fim da história. A coragem de recomeçar reside dentro de cada um de nós. Basta acreditar, ter fé e nunca desistir de sonhar. E você, qual flor você vai regar hoje? Qual sonho você vai resgatar? Lembre-se, a vida é um jardim esperando para ser cultivado, e você é o jardineiro da sua própria história.
Se essa história tocou o seu coração e te inspirou a recomeçar, inscreva-se no canal e continue acompanhando novas histórias que tocam a alma. Juntos, podemos transformar a dor em força e construir um futuro mais leve e feliz.